Hoje à noite, vamos abrir em Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Hoje nós queremos trabalhar de primeiro impacto, do versículo 1 ao versículo 12, chegada do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso. E nós começamos a ver na vida do apóstolo Paulo uma nova abordagem da obra missionária, um pouco diferente daquilo que ele havia feito anteriormente, um pouco diferente daquilo, ou melhor, muito diferente do que aquilo que ele fez na igreja de Corinto. Então Paulo muda a estratégia missionária dele, e o livro de Atos ele nos mostra de maneira clara as várias maneiras como nós podemos trabalhar a fim de tornar o Evangelho conhecido e fazer o reino de Deus se expandir aqui na terra. Então, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, está escrito: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo, do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida mais uma vez diante de Ti, e queremos pedir que nessa noite o Senhor venha ser conosco mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o nosso entendimento, Senhor, a fim de podermos compreender de maneira mais clara as lições, Senhor, ensinadas pela Tua Palavra nessa porção das Escrituras, Senhor, que acabamos de ler. E que também possamos, Senhor, a partir do Teu Espírito operando em nossa vida, ó Deus, ter essa palavra e essas verdades aplicadas ao nosso coração, a fim de que tenhamos esperança, Senhor, de que seremos de verdade a luz e o sal, Senhor, para o qual o Senhor propôs que nós fôssemos. Por isso, que o Senhor venha ser com a nossa vida nessa noite, que o Senhor venha nos alcançar, que o Senhor venha nos guardar. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessas últimas 3 semanas, nós temos nas últimas 4 ou 5 semanas, nós temos abordado o trabalho missionário de Paulo nas 2 cidades em que ele gastou mais tempo trabalhando e pregando o Evangelho. A segunda cidade que ele gastou mais tempo foi a cidade de Corinto. A cidade de Corinto é o lugar onde Deus resolveu dar um tempo de refrigério para Paulo. Deus, simplesmente, nesse período, e um período até longo, né? 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio em Corinto, e agora 3 anos em Éfeso, Deus simplesmente estabeleceu os limites do sofrimento que Paulo havia passado durante todo o curso da primeira e da segunda viagem missionária, que não foi fácil, e agora simplesmente libera Paulo e dá liberdade a Paulo para estar pregando o Evangelho. Nessas 2 cidades em que Paulo, ele, por
ação de Deus, da soberania divina e do poder de Deus, que ele foi privado de sofrer qualquer tipo de mal ou dano físico, ele se aproveitou das duas circunstâncias para trabalhar na obra missionária de duas maneiras diferentes. Quando a gente fala em tempo de refrigério, fala daquilo que nós estudamos desde a saída de Paulo, no capítulo 13 de Atos de Antioquia, passando pela sua primeira viagem, que ele praticamente a termina, não em Derbe, mas na cidade anterior, sendo apedrejado. E ainda assim, depois de haver sido apedrejado e tido como morto, ele volta para a cidade para pregar e só depois ele vai embora. Ele refaz todo o caminho, volta para Antioquia, começa a sua segunda viagem, revisitando todas as cidades onde ele pregou o Evangelho, inclusive naquelas que ele sofreu dano, sofreu ameaça, teve que fugir. Mas Paulo, ele era incansável. A preocupação pastoral dele com os novos convertidos e o desejo de instruí-los a fim de que eles pudessem amadurecer mais um pouco na fé, isso pesava sobre o apóstolo Paulo. Em uma das suas cartas ele vai afirmar que pesava, diante de todas as dificuldades que ele havia passado em termos ministeriais, ainda pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Segunda viagem, ele novamente sai de Antioquia da Pisídia, depois de haver retornado lá para dar testemunho de tudo que Deus havia feito por intermédio dele, diante dos gentios, e como Deus abriu as portas do Evangelho para a pregação e o coração dos gentios para crerem no Evangelho. Paulo intenta fazer a sua segunda viagem missionária, apenas uma revisita às igrejas que ele havia aberto na primeira viagem, mas quando ele chega em Derbe, ele começa a planejar estender essa viagem missionária e pelo Espírito Santo ele foi impedido de ir para a Ásia e ir para a Bitínia. Então ele intentou ir para a Ásia, o texto diz, ele foi proibido pelo Espírito Santo. E ele intentou ir pregar em Bitínia, lugares onde haviam pessoas necessitadas do Evangelho, mas ele foi impedido de novo pelo Espírito Santo, ou o termo usado lá, o Espírito de Cristo. E aí Deus assume a rédea de novo da viagem, como fez lá em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo usa um dos 3 profetas que haviam na igreja de Antioquia para profetizar para Paulo que o Espírito Santo estava separando ele e Barnabé para a obra que ele havia chamado. Quando a revisita acaba, Paulo chega em Derbe, não sabendo para onde ia, fazendo apenas planos humanos que foram frustrados, porque eles não eram os planos que Deus tinha para a vida de Paulo. Então ele tem aquela visão do varão da Macedônia e nessa visão o varão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo dá continuidade, crendo que o lugar para onde ele deveria ir era a cidade de Filipos. Paulo vai para Filipos, prega em Filipos. Lá em Filipos não tinha sinagoga nem judeu para perturbar a vida dele, mas os não-judeus foram suficientes. Paulo se depara com aquele episódio lá, com aquela moça que tinha o espírito de adivinhação, expulsa aquele demônio dela, um demônio que falava a verdade. Então, se o diabo tiver que falar a verdade para alguém, para enganá-lo, ele vai fazer isso. Vez por outra, nós entramos em debate com pessoas que dizem: mas a pessoa falou uma coisa que só eu sabia. Isso é um engano pessoal. Existe toda uma realidade espiritual, de presença de seres espirituais ao nosso redor que nós não vemos, e isso, qualquer coisa que nós fizermos, ainda que não seja visto por pessoas humanas, nesse âmbito da realidade da batalha espiritual, possivelmente sempre será visto. Então, o diabo, ele estava falando a verdade. Paulo passou e ele disse: Paulo, Silas e estes são servos do Deus vivo, que vieram nos pregar a palavra da salvação. O demônio não estava mentindo, ele estava falando a verdade, mas para promover o engano e levar as pessoas a acreditarem que aquela possessão daquela jovem era algo vindo de Deus. Até que Paulo perde a paciência, expulsa aquele demônio. O texto diz que os donos daquela escrava, eles viram que a sua base de lucro havia se perdido definitivamente. Possivelmente a moça se converteu, e aí, em função disso, Paulo é preso, Paulo é açoitado, e aí se desenrola toda aquela obra sobrenatural de Deus, que culminou com uma prisão do carcereiro,
a prisão não, a conversão do carcereiro e agora a liberação de Paulo para outro lugar. Ele sai de Filipos, vai para Tessalônica. Tessalônica tinha sinagoga, Paulo prega na sinagoga. Poucos judeus se converteram, se revoltaram contra Paulo, que era o modo natural, mas muitos gentios se converteram. E prosélitos, aqueles gentios que frequentavam a sinagoga, e aí, como consequência disso, eles impetram uma perseguição contra Paulo, acusam Paulo falsamente e acusam Paulo de sedição, de estar arregimentando um exército no Império Romano para se levantar contra César e tirar César do trono. E por causa disso, Paulo teve que sair correndo lá de Tessalônica. Os irmãos, para protegê-lo, levaram ele para Bereia. Em Bereia ele pensava que ia ter um tempo de refrigério, porque os judeus de lá eram diferentes, mas quando de Tessalônica souberam que muitos estavam se convertendo em Bereia, eles foram perturbar lá. E antes que Paulo, mais uma vez, tivesse que viver atemorizado e por causa da perseguição e da ameaça de morte, os irmãos de Bereia pegam Paulo, enviam Paulo para Atenas, experiência solo de Paulo. Até agora, toda a obra missionária dele havia sido feita a partir dele em uma equipe missionária. Nessa segunda viagem, Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, Silas, Timóteo e Paulo, com exceção aqui de Atenas, que Paulo foi sozinho. E a partir de Atenas a gente percebe um aparente desânimo do apóstolo Paulo. Nós nos deparamos com uma situação registrada com Lucas, onde pessoas pedem a Paulo para pregar sobre Jesus Cristo e a ressurreição. Paulo simplesmente vira as costas e vai embora para Corinto. Se nós olhássemos toda a trajetória do apóstolo Paulo, dificilmente ele iria desperdiçar uma oportunidade como aquela, mas simplesmente com todos os apelos daquele grupo do Areópago lá, mesmo um dos areopagitas, daqueles filósofos que viviam discutindo as coisas lá, haverem se convertido, mas ainda assim Paulo ele vira as costas, vai embora de Atenas, se dirige para Corinto. Quando chega em Corinto, Deus usa um casal que praticamente desaparece um pouco aqui em Éfeso, ainda que é dito que a igreja se reunia na casa dele, que era Áquila e Priscila. Deus provê uma casa para Paulo morar, 2 companheiros para estar com ele, enquanto Timóteo e Silas vinham da Macedônia, e Paulo teve que trabalhar secularmente para que ele pudesse ter o sustento. Então, existem alguns momentos na vida da nossa ministerial que as circunstâncias muitas vezes podem nos empurrar para isso. Hoje se criou no Brasil uma ideia. A ideal é que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. Isso Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11. Mas Paulo trabalhou em Corinto. Ele não tinha sustento vindo de fora, até que Silas e Timóteo chegaram com a oferta da Macedônia, que eles enviaram mais de uma vez, e Paulo, nesses últimos anos que ele passou em Corinto, ele pôde dedicar integralmente a sua vida à pregação do Evangelho. O que nos chama a atenção em Corinto é que Paulo aproveitou esse tempo inteiro para fazer o papel de evangelista. Ele, na própria carta aos Coríntios, ele vai dizer que enquanto ele esteve no meio deles, ele não quis saber nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ele era um homem de uma pregação só. Então, se nós morássemos em Corinto e aqui fosse o lugar de reunião, num ano e meio que Paulo passou em Corinto, nós viéssemos para o culto e íamos ouvir um sermão evangelístico toda semana. A ponto de Paulo sair de lá e a igreja se encher de problemas por não ter discernimento ou o conhecimento de como aplicar princípios da vida cristã às várias relações da nossa vida cotidiana. E aí Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, quando ele diz: eu queria falar a vocês espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais, ele diz que com leite eu vos criei, e não com alimento sólido. Então, quando a liberdade veio, quando o governador Galho simplesmente considerou as acusações dos judeus infundadas e deu carta branca para Paulo pregar, então Paulo aproveitou-se
dessa liberdade e pregou o Evangelho até o dia em que ele saiu de Corinto e foi embora. Uma coisa nos chamou a atenção ali, é que Paulo simplesmente chega o tempo dele, ele vai embora, e nós não vemos uma preocupação, como nas outras vezes, em Paulo deixar uma liderança estabelecida. Só que enquanto o Espírito Santo estava trabalhando com Paulo, evangelizando em Corinto, ele já estava trabalhando num certo judeu chamado Apolo, que era de Alexandria, um profundo conhecedor da lei judaica e do Evangelho, à exceção da verdade de que Cristo já tinha vindo ao mundo e realizado a obra consumada da salvação, e era um orador, era um pregador que deixaria qualquer um de nós de queixo caído ao ouvir. E isso era tudo que o pessoal da Caia admirava, principalmente na cidade de Corinto. Isso se tornou um problema porque se formou uma panelinha dentro da igreja de admirador de Apolo. Mas a saída de Paulo e a chegada dele colaborou para que a atenção viesse de verdade para ele e ele pudesse expor o Evangelho agora de maneira completa, de forma mais clara. Ele só sabia a respeito daquilo que João Batista havia pregado e mais nada. Foi necessário que Priscila e Áquila adotassem ele e literalmente discipulassem ele no que diz respeito ao Evangelho, toda aquela obra que Cristo fez. E agora ele é enviado para Corinto e Paulo elogia a obra que ele está fazendo lá. Então Paulo sai de Corinto, passa em Éfeso, deixa lá Ananias e Safira, prega uma semana, um fim de semana, um sábado nos judeus, e aí quando ele prega, os judeus pedem para ele voltar de novo e ele simplesmente vira as costas e diz: eu não posso. O texto, Lucas não relata qual era esse compromisso que Paulo tinha em Jerusalém, que não podia faltar, mas ele simplesmente deixa um grupo lá implorando a ele para pregar o Evangelho, vira as costas e vai embora. E ele diz uma coisa: se Deus permitir, eu vou voltar. E é justamente aqui no capítulo 19 que nós vemos o retorno de Paulo à cidade de Éfeso. E é justamente esse texto que nós lemos aqui. Então, Paulo retorna à cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Então, nesse sentido, era a cidade mais importante daquela região. Ela possuía cerca de 300 mil habitantes nativos, fora uma afluência de pessoas vinda de vários lugares do mundo. Em primeiro plano, por causa do comércio. Então, era a cidade comercial mais intensa. Em Corinto tinha um comércio bom, mas aqui em Éfeso ela era a capital do comércio, ela era um ponto de passagem, um corredor de passagem de todos os lugares imagináveis do império, tanto por mar como por terra. Havia estradas que passavam por ali e, como consequência disso, Éfeso se tornou um grande centro comercial. Para você ter uma ideia, existiam dois nomes que eram dados à cidade de Éfeso, dois nomes assim, duas frases que expressavam essa grandeza, tanto no que diz respeito ao comércio como à riqueza. Alguns chamavam Éfeso de a tesouraria da Ásia. Então você pensava em dinheiro na Ásia Menor, pensava em Éfeso. Ou a feira das vaidades da Ásia Menor, ou seja, tudo aquilo que você imaginasse ou desejasse comprar, você poderia ir a Éfeso e comprar lá. Segundo, daquela região, ele era o centro de jurisdição, assim. O governador, de tempos em tempos, ele vinha à cidade de Éfeso e ali ele julgava todos os grandes casos penais que era um necessário julgamento naquela região. Então, além de ser um centro comercial, financeiro, era um centro jurídico, onde, para o Império Romano, o governador vinha e exercia os seus julgamentos. Além disso, para colaborar com o crescimento da população de tempos em tempos, eles patrocinavam, eles eram os responsáveis pelos jogos, que eram chamados de jogos iônicos, que só perdiam em importância para a cidade de Atenas. Então, os jogos mais importantes olímpicos daquela época eram os Jogos Olímpicos realizados em Atenas, mas aqui nós temos um segundo e com relação a isso, havia uma afluência muito grande de jovens
por causa da prática esportiva, e essa afluência de jovens em todos os lugares se tornava uma porta aberta para que o Evangelho fosse pregado a pessoas de várias nações e pudesse ser levado lá também. Temos esses aspectos positivos, mas também temos os aspectos negativos da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, na Ásia, era o lar dos delinquentes. Então, tudo que você pudesse imaginar que não presta, e quando fazia bobagem, corria para Éfeso. Por que motivo? Por causa do templo de Diana dos Efésios. Então, havia uma lei naquela região, principalmente em Éfeso, que estabeleceu ao redor daquele templo de Diana dos Efésios, aquela construção de 140 metros de comprimento, 78 de largura e 20 de altura, todo em mármore polido, que era considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. Havia um perímetro que era estabelecido ao redor do templo, que se alguém houvesse cometido qualquer crime e corrido para lá e conseguisse entrar nesse espaço geográfico determinado, ele estava livre da condenação e da punição. Então, qualquer pessoa que cometesse um crime e, na sua fuga, ela conseguisse chegar nesse perímetro marcado ao redor do templo e passasse a morar ali, então ele estava livre da condenação, ele estava livre do castigo. E aí é dito que, a parte dessas coisas que eram importantes e boas que nós citamos, havia esse lado negativo em relação à cidade de Éfeso, que era o lar para onde corriam todos aqueles que cometiam crimes e não queriam ser julgados ou condenados pelo seu delito. Então, eles passavam a habitar ao redor do templo de Diana dos Efésios. Era uma cidade, ou como era chamado, centro de superstição. E aqui, quando a gente olha essas igrejas neopentecostais por aí, vendendo amuleto para os crentes para ser abençoado, isso não é cristianismo. Na verdade, isso é paganismo travestido de uma roupa, entre aspas, cristã, e muito forçada. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida pela superstição do seu povo. E eles tinham, na cidade de Éfeso, um pergaminho, e que esse pergaminho era conhecido como as cartas da Ásia. Então, o que é que acontece? As pessoas vinham de vários lugares do mundo para comprar esse pergaminho, com a promessa de: seu negócio está falido, você compra esse pergaminho, leva para o seu negócio, coloca lá e ele vai prosperar. Você está querendo casar, é homem, não encontrou uma esposa boa, vem aqui em Éfeso, compre esse pergaminho e leve para sua casa e você vai conseguir a esposa que você quer. Ou se você está doente, compre o pergaminho, leve para casa que você vai ser curado. Então, esse tipo de comércio de amuleto que nós vemos, infelizmente, nessas falsas igrejas, a gente não tem outro nome para dar às igrejas que abraçaram esse tipo de movimento. Isso nada mais é do que costumes pagãos trazidos para dentro da igreja, infelizmente, em nome da aculturação. Então, para que a gente se aproxime e quebre as barreiras, então a gente faz em nome de Jesus aquilo que eles fazem lá em nome do diabo, seja lá o que for, em nome de santo. E esse tipo de postura é condenável pelas Escrituras. E, dependendo do que for feito, como é o maior costume dessas neopentecostais, de trazer a procissão católica para tocar no manto sagrado lá na frente, e idealizando aquelas procissões católicas que são feitas para se tocar em roupa, em locais que tem osso, ou seja lá o que for, para ser abençoado. Então, nesse sentido, o que acontece hoje dentro da igreja, o impacto da igreja chamada evangélica, nada mais é do que uma paganização, uma prática de costumes mundanos, no que diz respeito à religião, que foram vestidas com capa cristã e empurraram forçadamente o nome de Deus e de Jesus Cristo no negócio para enganar as pessoas. Então, essa questão de talismã era uma prática muito exercida no paganismo, nas religiões falsas da cidade de Éfeso, cuja glória maior, em termos pagãos, era o templo de Artemis ou Diana, não é? Nome grego, nome latim. E o que é que acontece? A história dessa Diana dos Efésios, ela nos chama a atenção.
Qualquer semelhança é mera coincidência, mas eu queria ler aqui como essa deusa deles era, o que eles diziam acerca dela, e nós temos uma história muito parecida aqui no Brasil. O altar de Diana dos Efésios, ela foi feito pelo maior escultor grego da época. A imagem de Artemis ou de Diana, ela era uma imagem bem feia, assim, ela não era uma imagem bonita. Tratava-se de uma figura negra, escondida, com muitos seios, que representavam a fertilidade. Isso era normal nas deusas da fertilidade daquela época. Era tão velha que ninguém sabia qual era a sua origem, nem de que material parecia. Dizia-se que ela tinha caído do céu. A maior glória de Éfeso era que custodiava o templo pagão mais famoso do mundo. Então, era uma imagem negra, que ninguém sabia de onde vinha. A lenda dizia que ela caiu do céu e aí por diante. Então, quando a gente chega no Brasil, entre aspas, a gente não entende que é padroeira, porque padroeira vem de pai, de padre, né? Mas a história de Aparecida e da descoberta da imagem, tirando a figura do rio aqui, porque não é dito onde ela foi encontrada essa imagem de Artemis, é muito parecida. Então, coisas que nós vemos hoje, que parecem novidade, histórias que são contadas para justificar as atitudes idólatras do povo, elas não são coisas novas, mas são readaptações de coisas que já foram ensinadas e praticadas no mundo idólatra há muito tempo. No tempo antes de Moisés, já existia uma deusa que era adorada como mãe do Deus, e a mesma imagem que era atribuída a essa deusa é a mesma imagem que é usada para Maria como mãe de Deus, segurando aquela criança no colo, para simbolizar essa realidade dela como a mãe de Jesus Cristo. Então, não temos nada novo. É só uma recapagem naquilo que já havia sido pregado, ou fora do âmbito cristão. Então aqui nós temos Paulo chegando nessa cidade, que tinha os seus aspectos positivos para a pregação do Evangelho, mas também tinha muitos desafios. O que deixa Paulo mais tranquilo é o fato do governador da Acaia haver simplesmente liberado Paulo para pregar. Então os judeus tentaram criar situações falsas para impedir que Paulo pregasse, mas agora Deus intervém, e eu acho interessante, maravilhoso aqui, porque Deus intervém mudando o governador do Império Romano da Acaia, mostrando que Deus, sua soberania não está simplesmente depositada somente sobre a igreja. Ele não exerce sua soberania sobre o seu povo, ele exerce a sua soberania sobre o universo, e ele é que tem o controle, não é? Na hora que os judeus tentaram ir lá inventar calúnia contra Paulo, forçando a autoridade romana a perseguir Paulo, Deus vai lá, tira o governador da Acaia e coloca um homem lá incorruptível. Incorruptível. Era um homem que julgava retamente as situações, e quando os judeus inventaram as suas mentiras, ele percebeu, e aí quem foi expulso da presença do juiz foi os judeus, quem apanhou foram os judeus, quem foi humilhado publicamente foram os judeus, e aí eles se revoltam contra o principal da sinagoga, e agora partem para cima do pastor presidente da sinagoga dele e batem no pastor presidente. Então agora há liberdade para Paulo pregar o Evangelho, e é em função disso que seus 18 meses em Corinto foram bem, como é que eu posso dizer assim, foram bem aproveitados. Então Paulo chega aqui, no versículo 1, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele saiu de Éfeso, foi para Jerusalém, de Jerusalém foi para Antioquia para dar testemunho à igreja que o enviou do que Deus havia feito, depois voltou revisitando as igrejas da sua primeira viagem missionária fundada, e da última ele passa e volta para Éfeso. Então toda essa voltinha que ele deu de 2.500 quilômetros, é o que os estudiosos dizem, parte de barco, mas a maior parte a pé. Paulo chega de novo em Éfeso, e uma das coisas que nos chama a atenção é que ele não encontra uma igreja formada lá.
Quando eu comecei a estudar o capítulo 19, isso é uma coisa que eu vou tentar ver nos livros históricos, que tipo de serviço cristão Priscila e Áquila realizaram na cidade de Éfeso nessa ausência de Paulo. Porque Paulo sai de Éfeso e quando volta a Éfeso, ele não encontra pessoas que foram evangelizadas por Priscila e Áquila, se converteram e agora estavam congregando numa igreja. Mas ele encontra um grupo de discípulos de João Batista, que ouviram a pregação do evangelho de João Batista, haviam se arrependido dos pecados e se batizados e ainda estavam esperando o Messias vir. Porque essa é a diferença entre a pregação de João Batista e a pregação do Evangelho. A pregação de João Batista ela ainda tinha aquele molde do Antigo Testamento, da promessa do Redentor que viria para realizar a obra que traria salvação para o pecador. Só que Paulo se depara com esse grupo de pessoas e eles ainda não haviam tido conhecimento de toda aquela obra gloriosa que Deus havia feito no Pentecostes, nem tampouco da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Paulo, não partindo agora diretamente da sinagoga, mas desse grupo, ele simplesmente anuncia para esse grupo que Deus havia cumprido a promessa que havia feito por intermédio de João Batista e tudo aquilo que João Batista disse acerca do Messias que viria se cumpriu em Jesus Cristo. Ele resume muito bem isso aqui quando ele chega no versículo 3, ou melhor, versículo 4 disse: mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo que o povo cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Lucas é muito econômico. Ele não vai mais descrever o teor da pregação de Paulo. Ele só vai dizer que Paulo discutia e ele persuadia, mas o conteúdo da mensagem ele não precisa. Por quê? Porque desde Lucas 24, quando ele diz o que Jesus diz aos discípulos que deveriam pregar, ele aborda a pregação de Pedro, as duas primeiras, depois ele aborda a pregação de Estevão, depois a pregação de Pedro de novo, lá diante de Cornélio, e depois ele aborda a pregação de Paulo. E via de regra, o coração de todas as pregações é o mesmo. A mensagem do Evangelho está contida em todas as pregações, com apenas duas diferenças distintas. Quando Paulo pregava para um judeu, ele ia para o Antigo Testamento, trazia à tona as promessas messiânicas e provava por evidências que essas promessas se cumpriram em Cristo. Mas na hora que ele ia pregar para não-judeu, ele não partia para a lei, nem para o Antigo Testamento, porque o gentio não tinha conhecimento disso. Paulo vai lá para a criação, a partir da criação do primeiro homem, ele fala da queda, na queda ele submete todo mundo debaixo do pecado e agora mostra que Deus enviou o seu Filho nesse mundo para livrar o ser humano da culpa, do castigo que os seus pecados são merecidos diante da lei do julgamento divino. Então, é possível se livrar do julgamento divino, mas tanto para o judeu como para o gentio, toda essa obra foi realizada por Jesus Cristo. Por aquele Jesus histórico que veio a esse mundo, habitou, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado no trono. Então ele não se preocupa, ele diz que João Batista pregava dizendo que eles precisavam se arrepender dos pecados e deveria crer no que haveria de vir. Então Paulo confirma para eles que esse que haveria de vir é Jesus Cristo. Consequência, eles creram na mensagem. E aí vem o modus operandi normal da igreja primitiva. Os que ouviram, e aí ouviram e deram ouvidos, creram, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Existe uma seita, que ela tem programa de TV, que ela é chamada de Tabernáculo da Fé. Via de regra, as pregações dessa seita, elas se centralizam na rejeição da doutrina da Trindade e da rejeição do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você vê essa expressão de Lucas em Atos, isso é desde o princípio. E foram batizados em o nome de Jesus Cristo. Na maneira de pensar hebraica, a expressão em o nome, ela reflete muito a autoridade que alguém possui. Então, quando ele vai dizendo aqui que foram batizados em o nome
de Jesus Cristo, eles estão dizendo que essas pessoas foram batizadas em conformidade com os ensinos de Jesus Cristo, com a autoridade dele. E aí nós nos reportamos para Mateus capítulo 28. Porque em Marcos capítulo 16, 15, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele não dá a fórmula batismal. Mas quando ele chega em Mateus capítulo 28, verso 19, depois do 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, indo, pregai o evangelho, ou fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo, e ensinamos a guardar todas as coisas. Então, o fato de Lucas usar essa expressão no livro de Atos, foram batizados em nome de Jesus Cristo, não está anulando de maneira nenhuma a fórmula batismal de Mateus 28, que Jesus Cristo ensinou, mas está sancionando. Eles foram batizados conforme a autoridade de Jesus Cristo, levando em consideração o modelo que ele apresentou. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Aqui nós temos a consumação do Pentecostes no livro de Atos. Quando nós estudamos esse livro, algumas coisas apresentadas nesse livro, elas não podem ser tomadas pela igreja como marcas que identificam uma verdadeira igreja, mas como, no caso aqui, marcos históricos que estabelecem, como a gente viu na introdução, lá em Atos capítulo 2 também, a mudança da realidade do povo de Deus, passando da antiga aliança para a nova. Então, antes de Jesus Cristo vir realizar a obra, o povo de Deus era o povo judeu, que tinha um monte de intrigado. Os mais intrigados dos judeus eram os samaritanos, aquele grupo de judeu que se misturou com gente que não era judia, casou, formou família, e na época de Neemias e Esdras, quando foi descoberto o livro da lei, que Deus proibia alguém do povo dele casar com quem não era do povo dele, então foi ordenado que quem não era judeu puro deveria ser mandado embora. Os judeus que haviam contraído matrimônio com gente que não era judia, que era pagão, eles simplesmente, ao invés de obedecerem, muitos deles foram embora e formaram um povo. E esse povo são os samaritanos do tempo de Jesus. Então havia um ódio declarado entre judeus e samaritanos, porque os judeus diziam que eles não eram puros, eram mestiços, eram judeus falsos. E para completar a situação, os judeus se aliaram ao imperador antes da vinda de Cristo e se uniram com ele e destruíram o templo dos samaritanos. E aí a coisa ficou feia. Então, para um judeu, o samaritano era uma pessoa condenada ao inferno, que não existia nada que pudesse ser feito por ele. A parte dos samaritanos, eles tinham uma intriga com os gentios. Para um judeu, um gentio servia para duas coisas: ou servir de combustível para alimentar o fogo do inferno, ou para se tornar escravo deles, mais nada. Essa era a visão que o judeu tinha do gentio. E dentro desse bolo de judeu, samaritano e gentio, tinha aquela turma que havia ouvido João e havia formado aquele grupo que estava esperando o Messias vir até agora. Então o que é que Deus faz nessa mudança? Ele vem e derrama em Pentecostes o Espírito sobre os judeus. Se parasse aí, os judeus ainda iriam alimentar aquela soberba dele de se achar dentro do povo de Deus a classe mais especial. Aí o que é que acontece? Deus vai lá e derrama o Espírito Santo sobre os samaritanos. E aí quando vão dar testemunho do que aconteceu, acabou, né? Porque da mesma maneira que Deus derramou o Espírito Santo sobre os judeus, derramou sobre os samaritanos. Então nenhum judeu convertido poderia dizer: olha, a gente é superior. Não, Deus considerou ele igual a gente. Os gentios, vai lá na casa de Cornélio, Pedro entra lá, o judeu não fazia isso, Deus derrama o Espírito Santo. E agora Pedro é chamado para dar explicação na igreja por que ele entrou na casa de um gentio. A argumentação de Pedro foi: se Deus derramou sobre ele o Espírito Santo, como derramou sobre nós quando cremos, então o que é que eu podia fazer? Deus aceitou eles. Desses grupos divergentes, entre aspas, que haviam, faltava um, que era justamente aquela turma evangelizada por João Batista, que estava ainda esperando o Messias vir. E aqui é o último episódio, é o último derramado do Espírito que nós vamos ver. Paulo impõe as mãos sobre ele, e a gente já viu isso
Eram as marcas que definiam a autoridade apostólica. Uma era conferir o dom do Espírito àqueles que viessem crer. Isso era uma prerrogativa apostólica, não é uma prerrogativa da igreja, nem de pastor, nem de nada. Era para testificar que eles eram os enviados por Jesus Cristo. Então, Paulo impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e aí falavam em línguas e profetizavam, que justamente essa evidência é para que se testificasse que ali também estava se cumprindo aquela profecia que foi dada por Joel, por Ezequiel, por Jeremias e em outros lugares das Escrituras. Então, eles falavam em línguas e profetizavam. Profecia aqui eram orações que engrandeciam a Deus, eram orações de louvor proferida, não era mensagem, eis que te digo, meu servo, assim, essa coisa toda, não. Então, era aquele momento em que eles exaltavam a Deus através da oração. E ele diz que esse grupo aqui era, ao todo, uns 12 homens. E a partir desses 12 homens, Paulo começa a obra missionária dele em Éfeso. Só que Paulo, ele muda a estratégia. Se em Corinto ele decidiu se tornar um evangelista e pregar sobre Jesus Cristo e a cruz e a morte e a ressurreição, aqui, ao invés dele gastar todo o tempo dele, dos 3 anos, pregando o evangelho como evangelista, ele já tem um grupo de pessoas nas mãos. Então o que ele faz? Ele treina esse grupo. É o primeiro registro de um seminário teológico. Vez por outro o pessoal diz, para que o pessoal vai para seminário? Vai para seminário para aprender mais, para não falar muita bobagem. Então aqui nós temos o registro do primeiro seminário evangélico estabelecido na história da igreja, que tinha como reitor, presidente e professor o apóstolo Paulo. O texto diz aqui que depois que ocorreu isso, ele foi pregar para os judeus. Por 3 meses ele tentou pregar o evangelho e convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. Mais uma vez, os judeus endurecem o seu coração e, além de endurecer o seu coração, se voltam para pregar contra o que Paulo pregava. Então, o trabalho dos judeus, depois de 3 meses de pregação de Paulo, era simplesmente tentar convencer tanto judeus como gentios que a mensagem que Paulo estava pregando era mentirosa e que o Jesus Cristo que Paulo estava pregando era uma fraude. E aí Paulo, mais uma vez, a exemplo de Corinto, o texto não registra, ele bateu o pozinho lá, dizendo para eles, olha, vocês tiveram a oportunidade de vocês, então agora eu vou partir para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Então, verso 9 vai dizer, mas como alguns deles endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Uma das coisas que nós precisamos aprender, quando nós falamos de Jesus para uma pessoa e mostramos o que Jesus fez por ela, para salvar a vida dela, e ela simplesmente não dá ouvidos, ela não deve ser tratada como coitada, ou não deve ser tratada essa atitude dela como se fosse uma coisa natural e normal. Quando ela ouve a mensagem do Evangelho e não aceita, ela está desobedecendo ao chamado de Deus. E aí não importa se você diga, mas tem que nascer de novo, o Espírito Santo tem que iluminar, a parte dessas coisas, ela vai ter que prestar conta no último dia dessa desobediência. E se morrer sem Cristo, sem haver tido perdão, ela vai ser castigada, vai entrar na conta do castigo e ela vai receber o salário em tormento e ranger de dente por todas as vezes que ouviu o Evangelho e não obedeceu ao chamado do pastor, daquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Então Paulo trata a rejeição da mensagem do Evangelho como uma atitude de desobediência ao chamado de Deus, ao mandamento de Deus. Mas uma coisa Paulo fez, eu vou treinar esse povo. 12 pregando é melhor do que 1. Vai fazer um efeito muito melhor, principalmente pelas facilidades que haviam de trânsito na cidade de Éfeso para com os outros lugares da Ásia. Paulo passa 2 anos ensinando esse grupo de pessoas e o texto diz que toda a Ásia foi evangelizada. A partir da escola de Tirano, a partir desse centro de treinamento missionário que Paulo estabeleceu na cidade
de Éfeso. Então, Paulo diz, eu vou treinar porque treinando o evangelho vai se espalhar mais rapidamente. Daí se infere, por dedução, que aquelas outras 6 igrejas lá de Apocalipse foram fundadas por esse grupo de pessoas que foram treinadas por Paulo. Nós temos 7 igrejas, a principal é Éfeso. E de Éfeso nós temos uma meia ferradura na Ásia Menor. Então, a pregação sai de Éfeso e aí alcança aquelas várias localidades e igrejas são fundadas. Então, 2 anos de treinamento, toda a Ásia, ou o que ele diz, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Se a gente fosse fundar uma escola de Tirano, ou se aproveitar da oportunidade que Paulo teve, simplesmente em nossos dias nós nos daríamos mal, né? A exceção se nós estivéssemos pregando em algum país da África, talvez no sertão pernambucano ou alguma coisa desse tipo. Mas, gente, a vida dos crentes aqui na cidade de Éfeso, mesmo sem ter perseguição, não era fácil. Existe uma palavra que eu particularmente abomino quando a gente pensa no estabelecimento disso para que eu venha cultuar Deus, que é a palavra conforto. Então vocês querem me ver profundamente enraivecido interiormente, sem transparecer? Diga para mim que você deseja ter uma vida confortável como crente. Você pode querer uma vida confortável como ser humano, mas como crente não dá. Então, Paulo aqui, esses 2 anos ou 3 que Paulo passou aqui em Éfeso não foram anos fáceis, principalmente por causa do horário do culto. Aquela região, ela era conhecida por causa do calor intenso que a região sofria, principalmente no período da tarde. Então, o que é que acontecia? O horário de trabalho em Éfeso era, as pessoas trabalhavam da hora que acordavam de manhã até às 11. Às 11 elas paravam de trabalhar e voltavam a trabalhar somente depois das 4 da tarde. Porque esse período entre 11 horas e 4 da tarde era insuportável e agonizante. O que é que o povo fazia? O povo se retraía nas suas casas e boa parte da população ia dormir. Se dizia naquela época que era mais fácil você encontrar uma pessoa na cidade de Éfeso de 1 hora da madrugada do que de 1 hora da tarde. E aí o que é que Paulo faz? Havia uma escola, isso está escrito no pergaminho antigo de um filósofo chamado Tirano. Ele ensinava seus discípulos nessa escola, só que a escola funcionava no horário comercial, se a gente pudesse dizer assim, de 7 às 11 da manhã, e depois das 11 só após as 16 horas, porque ninguém aguentava fazer nada nesse horário, entre 11 e 4 da tarde. E aí Paulo chama a igreja para ensinar a palavra de Deus e para treiná-los, e a igreja se reunia justamente nesse horário em que os cidadãos da região consideravam insuportável para qualquer tipo de prática de trabalho. Paulo trabalhava fazendo tenda no horário normal, e nesse período causticante de calor, de agonia, ele ensinava os irmãos da igreja. E graças à perseverança dos irmãos da igreja nesse treinamento, toda a Ásia foi evangelizada. O evangelho se tornou conhecido em toda a Ásia Menor. Então, nesses 3 anos que Paulo passou em Éfeso, ele mudou um pouco a estratégia de Corinto, não passou a maior parte do tempo evangelizando, mas passou treinando, mas isso também não anulou o trabalho evangelístico de Paulo, que nesse curso de 3 anos, possivelmente teve a sua intensidade maior no período de 1 ano, e a partir da pregação de Paulo, Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Lembra do contexto? Era a capital da idolatria, era a capital da superstição, era a capital da bruxaria e da feitiçaria, e aí por intermédio de artes mágicas, sinais aconteciam para aprisionar as pessoas no paganismo. E aí o que é que Deus faz? Deus coloca Paulo nessa cidade onde o misticismo era a fonte de alimentação e o combustível do paganismo,
E o texto vai dizer, no verso 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ou, dependendo da tradução, milagres espetaculares. Você vai ler o Novo Testamento e vai ver Jesus Cristo fazendo milagres, sinais, vai ver Pedro fazendo milagres e sinais, prodígios, mas em nenhum lugar você vai ver essa expressão sendo dada a um apóstolo. Deus, por intermédio das mãos de Paulo, fazia maravilhas espetaculares. Coisas de não apenas deixar alguém com o queixo caído, mas simplesmente fazer o queixo cair de verdade. Por quê? Porque Deus começa a demonstrar exemplo lá do Egito, na libertação, quem Ele realmente é. E que não existe nenhum Deus que seja semelhante a Ele. Não existe poder maior que o dele. E Deus usa a vida do apóstolo Paulo e a partir do conjunto de pregação do Evangelho e sinais que atraíam os ouvintes, aqui no verso 10 vai dizer que durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. O que Deus fez por intermédio de Paulo, que chamou a atenção dessas pessoas e abriu as portas para o Evangelho. Semana que vem nós vamos estar estudando, a partir do versículo 11, como Deus operou, e operou de tal maneira que simplesmente as pessoas tiveram que se render à grandeza de Deus. Alguns anos atrás, quando eu estava no seminário, muitos anos, chegou um aluno novo. E conversando com ele, nós perguntamos para ele por que ele havia se convertido. Parecia muito aquela história do Simão mágico lá, né? Que queria comprar o poder de Deus para Pedro, porque ele descobriu que tinha um que tinha mais poder que ele. Ele não era mais o grande poder, achou um que impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo e quis comprar. Então, esse que chegou no seminário, ele era um ex-macumbeiro. E o que acontece? Ele fazia trabalhos para a área da quimbanda. Umbanda é, entre aspas, o lado bom, né? E a quimbanda é o lado ruim. É aquele que você faz para fazer mal para as pessoas. E ele disse que estava um dia fazendo o trabalhinho dele lá, como sempre fazia, entrou uma pessoa querendo fazer um trabalho para que uma determinada pessoa se desse mal. E aí, ele pediu o nome da pessoa, e na hora que está fazendo o trabalho lá, alguém incorpora um demônio e diz, olha, não aceite. E aí o macumbeiro foi perguntar para o demônio por que ele não podia aceitar fazer um trabalho para aquela pessoa. E ele disse, porque o que está com ela é mais forte do que eu. Ele achava que ele estava abafando, mas ele descobriu que existia alguém mais poderoso que os demônios que ele recebia e abandonou a macumba e correu atrás de Jesus Cristo. Mas é uma coisa dessa aqui que Deus fez em Éfeso. As pessoas estavam o tempo todo sendo iludidas com sinais que conduziam ao engano. E aí Deus simplesmente começa a fazer coisa fora do normal. E a atenção do povo se volta para Paulo. Paulo prega o Evangelho e a igreja mais firme, mais sólida, mais bem estruturada e edificada na palavra da Ásia estabelecida. A ponto que na carta de Apocalipse eles tinham esfriado no primeiro amor. Mas deixar a doutrina para trás eles não deixaram. O elogio é, vocês não suportam os falsos, nem os pregadores, os maus, né? Os falsos pregadores, nem tampouco aqueles que se dizem apóstolos e não são, vocês admitem. Então, o discernimento da igreja era algo ainda impressionante, e tudo começou com esse trabalho do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, que fez com que a palavra de Deus se estabelecesse e se estabelecesse com seu valor real. Então, na semana que vem, nós vamos começar a estudar a partir do verso 11, quando ele diz que Deus, por mãos de Paulo, fazia maravilhas espetaculares. Então, vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e Te agradecer, Senhor, por vermos, Senhor, essa obra tão grandiosa que o Senhor realizou a partir, Senhor,
da vida do apóstolo Paulo, Senhor, e de como, por intermédio dele, o Evangelho se tornou conhecido naquela região, a ponto de muitas igrejas haverem sido estabelecidas pela conversão de multidões de pessoas. Por isso nós pedimos ao Senhor que, ao olharmos para o apóstolo Paulo, Senhor, e vermos, Senhor, a maneira especial como o Senhor operou para que vidas se convertam a partir do chamado do Evangelho, que o Senhor esteja, pelo Teu Espírito, nos estimulando, Senhor, a nos tornar esses pregadores também, pregadores que acreditam, Senhor, que há poder no Evangelho para a salvação de pecadores, Senhor. Por isso, que o Senhor nos ajude a sermos transmissores dessa verdade, Senhor, que chama o mundo ao arrependimento, mas aponta o caminho através do qual eles podem ser libertos da culpa e do castigo de seus pecados. Por isso, vem me fazer essa pessoa, Senhor. Vem nos fazer essas pessoas que anunciam, ó Deus, o chamado à salvação àqueles que estão caminhando para a perdição. Por isso, vem nos ajudar, vem nos dar ousadia, que pelo poder do Teu Santo Espírito o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, àqueles que perecem, a fim de que eles possam ter esperança, exemplos de nós, de vida e de vida eterna. Por isso, sei com a minha vida, com a vida dos Teus filhos, possamos voltar para o nosso lar, Senhor, debaixo da Tua proteção, da Tua bênção. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém? Domingo, 7 da noite, culto normal.